Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade ao que nós estávamos falando, nós vamos abrir aqui o conteúdo sobre as religiões. Vamos falar um pouquinho sobre as religiões no Brasil. Deus é brasileiro? O Brasil é um país de grande diversidade religiosa. Segundo o censo de 2000, a maioria da população se declarou católica, apostólica romana, seguida dos evangélicos. Vamos conferir aqui a tabela abaixo para identificarmos alguns valores. Nós temos aqui nessa tabela a distribuição percentual da população residente por religião no Brasil entre 1991, 2000 e 2010. Essa fonte é uma fonte verídica, segundo o IBGE, censos demográficos, tá bom? Por exemplo, aqui, as religiões em 1991, nós temos a católica apostólica romana, 83%, em 2000, 73,6%, em 2010, 64%. Evangélicas, como pentecostais e não pentecostais, nós temos 9% em 91, 2000, 15,4%, em 2010, 22%. Espíritas, nós temos em 91, 1,1%, em 2000, 1,3%, em 2010, 3%. Nós temos Umbanda e Candomblé em 0,4% em 91, em 2000, 0,3%, em 2010, 1%. Temos outras religiosidades, né? 1,4% em 91, em 2000, 1,8% e em 2010, 3%. E sem religião, em 1991, temos 4,7%, 2000, 7,4%, em 2010, 7%. Nós vemos aqui que a Católica Apostólica Romana tem diminuído a sua porcentagem conforme os anos vai passando e os evangélicos têm aumentado a porcentagem conforme os anos passam, né? O Brasil e todos os crentes. Vamos ler esse texto sobre o cristianismo. Acompanhe aí comigo. O catolicismo ele foi trazido ao Brasil pelos missionários jesuítas sob condições específicas. As colônias de Portugal eles adotavam o padroado. Por esse regime, a coroa colaborava na conversão de novos fiéis, catequizando os índios, construindo templos e mosteiros. Em contrapartida, o Papa concedia o controle sobre as igrejas das colônias ao rei, que indicava os bispos e pagava o salário do clero. O Brasil ele sempre foi um país oficialmente católico até o final do século XIX, quando ele deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Em 1989, o Estado brasileiro se separou da Igreja Católica e a Constituição de 1891 declarou a liberdade de culto para todas as religiões. Hoje há no país grande diversidade de religiões e igrejas. Por exemplo, os evangélicos, aqui chamados protestantes, foram os primeiros a concorrer com os católicos. Depois temos os imigrantes estrangeiros, sobretudo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que fundaram a Igreja Evangélica Alemã do Brasil em 1886. A Congregação Cristã do Brasil ela foi fundada em 1910 no Paraná e em São Paulo. Em 1911, os missionários suecos então fundaram em Belém do Pará a Assembleia de Deus. Essas duas igrejas evangélicas, junto com a Universal do Reino de Deus, com também o Evangelho Quadrangular e Deus é Amor, formam o grupo dos evangélicos pentecostais, que é a maioria entre os protestantes no Brasil, segundo o IBGE. Nós temos o outro grupo dos protestantes, né, que na classificação adotada pelo censo, que é formada pelos evangélicos de missão, como entre os principais estão as igrejas batista, adventista, luterana e presbiteriana. E nós temos, o que nós estamos falando aqui é sobre o cristianismo e como ele evoluiu, né? Foi a partir da Constituição de 1891, onde começou a ter aí a liberdade de culto para todas as religiões. Aqui nós, falando um pouquinho sobre as outras religiões, também existem as diversas religiões não cristãs, que são representativas no Brasil. Entre elas estão o islamismo e as religiões dos orixás. Das igrejas chamadas neocristãs ou paracristãs, elas têm esse nome porque elas são aparentemente protestantes e adotam algumas crenças do cristianismo. Por exemplo, vale citar aí, eu sei que vocês já ouviram falar sobre os mormons, os adventistas, testemunhos de Jeová.
Nós temos também outras organizações religiosas que são vindas de países orientais, que são como se fosse uma representação, né? Como o Haré, a Igreja Messiânica, o Seishonoye, o Shintoísmo e o Budismo. Nós também temos que o Espiritismo ele pode ser definido como um sistema filosófico religioso no caso, que incorpora elementos originários do hinduísmo e do cristianismo. O que o espírito acredita? Que o espiritismo ele acredita que após a morte após a morte, a depender de suas ações em vida, o seu espírito volta a outro corpo em um nível superior ou inferior de evolução, dependendo do que ele fez na Terra. A reencarnação também é uma dádiva divina que possibilita ao ser humano reformar-se e evoluir espiritualmente, isso segundo o Espiritismo. O Brasil, ele também tem igrejas ortodoxas. O culto ele foi trazido ao Brasil, principalmente por imigrantes gregos, russos e de outras nacionalidades da Europa Ocidental. A mais antiga sinagoga brasileira, que foi em 1637, em Recife, mas vestígios dela só foram descobertos no ano 2000. Antes disso, eles acreditavam que a primeira sinagoga em solo brasileiro havia sido fundada em 1910. O número de praticantes do judaísmo no país, no entanto, cresceu a partir da década de 1930, com a chegada dos judeus alemãos que vieram fugidos do nazismo, né? O primeiro contingente grande de adeptos do islamismo que chegou ao Brasil era formado por escravos africanos. A primeira mesquita, por exemplo, no entanto, seria fundada só em 1929 em São Paulo, a partir do trabalho de imigrantes árabes e muçulmanos. Os monges budistas, eles usam roupa, não sei se vocês já viram, né? Os monges, as roupas que eles usam são roupas simples e costumam viver em comunidades chamadas mosteiros. Os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no início do século XX trouxeram com eles o budismo. O primeiro templo foi construído em 1932 em Cafelândia, no estado de São Paulo, e as nações indígenas sempre possuíram crenças e rituais religiosos diferentes uns dos outros. Alguns aspectos, no entanto, eram parecidos. Todas elas cultuavam as forças da natureza e os espíritos dos antepassados. Os deuses e espíritos eram homenageados com rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável pelo conhecimento religioso e pela transmissão desse conhecimento aos membros da tribo. Na religião, por exemplo, Tupi-Guarani, a deusa principal, criadora dos seres, se chamava Monã. Depois do contato com os colonizadores europeus, que viam em Deus um ser marcadamente masculino, cresceu a importância do deus Tupã, do trovão e do fogo, que passou a ocupar o papel principal de Deus Criador. Nós temos também a religião do Santo Daime, que se desenvolveu a partir da década de 1930 no Acre, tendo ganhado mais tarde fiéis por todo o Brasil. Originou-se de elementos indígenas, como a ingestão da substância extraída de um tipo específico de cipó, que provoca alucinações consideradas religiosas. Aproveitou também elementos do catolicismo, como o culto de Nossa Senhora da Conceição, o ritual do Santo Daime, que tem cantos e dança. Os escravos africanos também trouxeram consigo várias crenças e religiões que aos poucos se incorporaram ao cotidiano do Brasil. As principais religiões afro-brasileiras são o candomblé e a umbanda, que é praticada em todos os estados brasileiros. Nós temos variações locais dessas duas religiões, que também são encontradas como o babá-açuê no Pará, o batuque no Rio Grande do Sul, a quimbanda no Rio de Janeiro e em São Paulo e o tambor de Minas no Maranhão. O candomblé, por exemplo, também é uma religião afro-brasileira que cultua orixás. Os orixás eles são deuses das nações Yoruba que apresentam sentimentos humanos como o ciúme e a vaidade. O candomblé chegou ao Brasil entre os séculos 16 e 17, com os escravos vindos da África Ocidental. Os portugueses eles julgavam esses cultos feitiçaria e os proibiam. E para evitar a repressão, os escravos
passaram a associar os orixás a santos católicos, o que acabou com o tempo gerando o sincretismo religioso típico no Brasil. Para quem não sabe, a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, na década de 1920. Teve misturas, crenças e rituais africanos, indígenas e europeus. Suas raízes africanas podem ser encontradas em duas religiões, como na Cabula, no povo Bantu, e no Candomblé, da nação Nagô. Já suas raízes europeias estão no espiritismo kardecista, que acredita na possibilidade de contato dos mortos com os vivos. Na Umbanda, o universo ele é povoado por guias espirituais que entram em contato com as pessoas por meio de um iniciado, ou seja, um médium, né? Esses guias, eles se apresentam por meio de figuras como o preto velho, o caboclo e a pombagira. Além da Umbanda, entre as fés surgidas do sincretismo religioso, destaca-se ainda a macumba, que também incorpora elementos africanos, católicos, espíritas e indígenas, e seus rituais têm cantos acompanhados de percussão marcante. Analisaram que são várias religiões que foram se desenvolvendo a partir dos anos e dos séculos. E uma foi se complementando a outra, né? Cada um tem seus elementos específicos. A partir disso, vocês irão realizar uma atividade. A primeira questão vai ser o seguinte: você e um colega foram contratados por uma agência de propaganda. Você irá criar um anúncio sobre um evento de uma religião que acontecerá na sua cidade. E pode ser feito no papel ofício. No papel ofício, tá bom? E depois você envia a foto para que eu possa corrigir. Segunda questão é ecumenismo, é a convivência pacífica entre as diversas religiões. Na sua opinião, existe ecumenismo no Brasil? Se existe, por quê? Escreva uma redação sobre esse tema, tá bom? Existe ecumenismo no Brasil? Se existe, por quê? Fico no aguardo da devolutiva das suas questões. Tchau, tchau!